Caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Lira Ecopark, um lugar divertido por natureza. São Luís, capital do estado do Maranhão. Vamos fazer um tour pela ilha. Em São José do Ribamar e Raposa. O programa está começando agora. Nesse momento estamos na Secretaria de Turismo do estado do Maranhão. É uma galeria, né, que está aberta à divulgação da cultura e nós vamos conversar um pouco aqui com a equipe que coordena esse trabalho. Então, aqui é a Galeria Silvia Raimunda, que ela é aberta ao público. Ela contém exposições de variados tipos de diversidade da cultura popular maranhense. Aqui, atualmente, ela está abrigando parte do acervo do Museu Casa de Nhozinho, que é um museu daqui localizado na Rua Portugal, que fala sobre cultura popular. E aqui a gente vai abranger várias coisas, falando do homenageado da casa, que foi um artesão que fazia miniaturas na parte da madeira do Buriti. Vamos falar sobre a fabricação de farinha, sobre embarcações e também sobre a renda, que ela também é popular em São José de Ribamar, abrangendo a cultura em um todo no Maranhão. Então esse espaço, né, que a Secretaria de Turismo do Estado agrega a cultura maranhense, né, que é muito rica, e para o Nordeste brasileiro, para o Brasil, e é isso que nós vamos visitar um pouco aqui no centro histórico da cidade de São Luís e amanhã em São José do Ribamar. Aqui ó, a gente tem abrigando uma parte do acervo falando sobre a renda de bio. Aqui a gente destaca mais o município de Raposa, que é onde a renda ela é muito mais popular, onde a renda ela já vem ser uma fonte de renda para a população. Que aí aqui a gente conta sobre todo o processo da vinda dos cearenses, porque a renda ela é de origem cearense. No período da década de 50 e 60, quando ocorreu grande estiagem lá no Ceará, os cearenses, para ter um meio como se sustentar, eles vieram do Ceará para cá, para o Maranhão, se abrigando no litoral, e a renda veio junto. Onde as mulheres elas colocam os desenhos no papelão, que servem como moldes, pegam espinhos de mandacaru e colocam em torno do desenho para poder tecer a renda. Aí aqui a gente tem uma pequena demonstração de um desenho, está meio apagadinho, mas ainda dá para perceber, seria o desenho de uma flor. Aqui já a flor sendo tecida e os espinhos de mandacaru fazendo o molde para que as rendeiras possam manusear seus pilhos. E aqui já é um vestido de renda? Sim, aqui já é um vestido de renda totalmente pronto. Aqui a gente vê que o desenho ele é pequeno, então é bastante trabalhoso e um serviço bem minucioso até fazer. Como esse centro de mesa, ele é enorme, então leva um tempo e vários processos para poder tecer a renda de bio. Mas aqui em São Luís não é só a renda. Não.
não é só a renda. Aqui também a gente tem a manifestações culturais de diversos tipos. Mas o mais agravante aqui é o Bumba Meu Boi, com 5 sotaques. Nós temos 5 sotaques de Bumba Meu Boi e todos eles lindos de se ver. Além do tambor de crioula, onde tem mulheres que dançam ao redor dos tambores, a referenciar algum santo. Temos também a parte da arte sacra do Maranhão, que fala sobre religiosidade. Temos aqui também várias casas de cultura, onde abrange todas essas manifestações culturais, falando sobre Bumba Meu Boi, sobre a chegada do reggae aqui no Maranhão, falando sobre o tambor de crioula, entre manifestações culturais de origem africanas, entre outras muitas. Então aqui em São Luís você não pode deixar de visitar toda essa cultura que está resguardada nos diferentes museus. Agora vamos para São José do Ribamar, a 32 quilômetros aqui do centro da capital. São José de Ribamar é um dos santos que tem uma maior devoção no Maranhão. Até porque, ultimamente, a festa de São José de Ribamar, ela duplicou, tendo ampliado o tempo de duração do festejo, a festa cresceu, ficou maior, pelo fato dele ser o padroeiro do Maranhão. São José de Ribamar, durante todo o mês de setembro e também durante o restante do ano, ele realiza muitos milagres na vida de muitas pessoas que assim se chegam até ele. É um santo que não só é conhecido no Maranhão, mas também é conhecido em todo o Brasil, porque durante todo o mês de setembro, durante todo o restante dos anos, nas missas, nas celebrações, tem pessoas que vêm em romaria de vários estados do Brasil, de vários municípios e também aqui da capital de São Luís e dos municípios vizinhos. Então, São José de Ribamar é o santo milagroso. Realiza milagres, realiza a salvação e também é um santo que busca sempre colocar e incutir na vida das pessoas que ele é bondoso, é compassivo para com as pessoas. Até porque, se a gente for ver a vida de São José na Bíblia, a gente percebe que São José é pai adotivo de Jesus, ou seja, São José teve sempre a preocupação de cuidar de Jesus, de colocar Jesus no caminho certo, de conduzir ele como um verdadeiro santo que deve unir o povo brasileiro, que deve unir o povo maranhense e principalmente que deve fazer com que a sua cidade, São José de Ribamar, seja próspera e seja sempre abençoada por esse grande santo que está na vida e no coração do povo ribamarense, do povo maranhense, do povo brasileiro. Agora está tendo a missa, né? Durante esse período estamos no período de transação, né? O período que chega o Natal, uma outra festa que a igreja vai celebrar. E antes dessas outras festividades do calendário, a gente celebra muitas festas aqui na nossa cidade, como muitas tradições que temos aqui, que é o Bumba Boi, que é o Tambor de Mina, que é a festa de São Benedito, entre outras atrações. E durante o Carnaval. Então, a nossa cidade, São José de Ribamar, é uma cidade muito festiva, né? Então eu convido a você, querido telespectador, para vir ao Santuário São José de Ribamar, participar das missas. Temos missas dominicalmente, toda semana, muitas missas aqui no santuário, como vocês podem ver. Então faço esse convite para vocês virem ao santuário, participar das missas e ter esse encontro com São José. O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco.
Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Lira Ecoparque é um lugar ecológico ideal para a prática de esportes. Ou simplesmente está em contato com ambientes naturais, vivenciando momentos de aventura. Um convite ao descanso para quem deseja relaxar. Lira Ecoparque, um lugar divertido por natureza. Sítio Floresta, Zona Rural de Amarante, Piauí, Brasil. Nossa cidade aqui, ela foi fundada há 391 anos, precisamente no dia 16 de dezembro de 1627 por frades franciscanos, que aqui chegaram pela primeira vez em 1618. E São José do Ribamar é tradicionalmente uma cultura de pescadores e ao mesmo tempo tem todo uma cultura religiosa. Exatamente, é mais voltado para o turismo religioso, devido que as lendas que contam sobre São José de Ribamar. Como no caso, o que atrai muito aqui o turista é sobre esses casos aqui, sobre esta lenda. A lenda que em quadrinização retrata tudo como foi São José de Ribamar. A história do navio veleiro que chegou aqui, não se sabe se foi no final do século XVI ou início do século XVII, que chegou esse navegador vindo de Portugal, errou a rota de entrada e veio parar aqui nessa baía, onde ele foi apanhado por um forte temporal. E nesse forte temporal, ele, com medo de um naufrágio e morte de toda a tripulação, ele se pega com São José, e a lenda conta que no momento afoito da tempestade, uma onda bateu contra o casco do navio e lançou sobre um banco de areia. E ali ele ficou encalhado. Depois a tempestade cessou, tudo ficou limpo, tudo bonito, e o capitão português, atribuindo ao milagre de São José, fez a promessa de trazer uma imagem. E anos mais tarde ele voltou realmente ao mesmo local, trazendo as imagens que ele mandou esculpir em Portugal e colocou aqui numa pequena capela de palha que ele construiu com as demais tripulação. E assim ficou esse fato. Quando os frades chegaram aqui, por volta de 1618, já encontraram os índios com as imagens. Já são os índios que vão contar para os frades como foi que essas imagens chegaram até São José de Ribamar. Então, daí mais tarde, com a autorização do governador Francisco Coelho de Carvalho, através da ordem régia do rei da Espanha, Dom Felipe IV, deu-se a fundação. Porque nesse tempo, Portugal e Espanha estavam aliados. O rei que governava Portugal governava Espanha também, ou o rei da Espanha governava Portugal, devido estarem aliados. Fizeram uma aliança e ficaram dessa maneira. Então, por esse motivo que a estátua foi feita, a de São José foi esculpida com as características portuguesas. Muito bom. E hoje é um santuário. Hoje é um santuário. E o que mais que agrega de valor nessa cultura toda em alusão ao São José de Ribamar? Aqui o que agrega muito mesmo são as variadas formas de promessas. Então ficou aquela tradição de se pegar com o santo e pagar a promessa de qualquer maneira.
Então isso ficou tão bem comentado em toda a cidade, em todo o estado, que não só vinham pagar promessa, como também eles faziam de outra maneira para agradecer. Então surgiu um boato que o santo era tão milagroso que não tinha aquele que pedisse uma coisa que não alcançasse. Então com isso muitos faziam. No caso, se alguém tinha uma criação de gado, via que o período do verão acabava secando os rios, secando as pastagens, se pegavam com São José, que se voltasse tudo ao normal, chovesse, vinham trazer 5 bois ou mais bois a oferecer para São José. E isso era cumprido. Outros também mandavam, quando não podiam, mandavam pelo mar. E chegavam pequenas embarcações. Dentro do porão das pequenas embarcações haviam cartas, velas e dinheiro dedicado a São José pela graça alcançada. Então, isso foi uma fervorosidade muito grande até nas décadas de 50 e 60, que agitava muito o povo. Faziam promessas até com brincadeiras do bumba-boi, com brincadeiras do carnaval, tudo isso. Portanto que aqui em Ribamar se gerou, mais tarde, um carnaval chamado Lava Prata, em 1946, oriundo de uma promessa que as agremiações faziam, que de acordo com a classificação, no domingo seguinte viriam pagar a promessa, e a que era classificada em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar vinham no domingo seguinte após o carnaval. Então a festa do boi aí também faz parte faz da cultura. parte também dessa mesma tradição de pagar promessa de acordo com era classificado. Então, e essa é a cultura do boi aqui que está representada. Exatamente. Aqui nós temos a representação do bumba-boi, porque essa representação do bumba-boi também nasceu de uma lenda, não é? Que um certo vaqueiro, ele tinha na sua fazenda uma quantidade de cabeças de gado. E entre eles havia o boi mais bonito da fazenda, que era chamado o Mimoso. E esse boi era a menina dos olhos dele. E ele tinha um casal de negros que tomava conta. Era o chamado pai Francisco e a mãe Catirina. E a mãe Catirina ficou grávida e o desejo de gravidez foi comer a língua do boi mais bonito da fazenda, que era o boi mimoso. Aí o pai Francisco chegou a dizer para ela: eu te darei tudo que tu quiseres comer, menos isso. Mas ela tanto insistiu que ele de noite cortou a língua do boi e deu para ela comer. E o boi começou a definhar porque não podia beber água nem comer. Quando descobriram, o boi já estava quase que morto. Tiveram que chamar com urgência o pajé da tribo dos índios, que veio acompanhando. Aí veio o pajé. O pajé fez uma magia e a língua do boi renasceu. Ao renascer, ficou o quê? No renascimento, aquela alegria imensa do dono da fazenda, que fez uma grande festa. Então, esse aqui é para representar o pajé da tribo dos índios. A Índia para representar os demais índios que vieram acompanhando o pajé. Qual era a etnia desses índios? Daqui eram índios gamelas e índios timbiras, né? Que eram os índios habitantes daqui. E então esse aqui que se chama o caboclo de fita, para trazer a alegria dessas fitas coloridas para representar a alegria do dono da fazenda. Esse aqui é o amo, que canta, tira as toadas. Então é o dono da fazenda, representa o dono da fazenda. E os demais vão representar os convidados para o renascimento. O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família, com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco.
Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Lira Ecoparque é um lugar ecológico ideal para a prática de esportes. Ou simplesmente está em contato com ambientes naturais, vivenciando momentos de aventura. Um convite ao descanso para quem deseja relaxar. Lira Ecoparque, um lugar divertido por natureza. Sítio Floresta, Zona Rural de Amarante, Piauí, Brasil. Então, o monumento, nós vimos primeiramente que na praça Caminho de São José, nós temos essas estátuas aqui com registros bíblicos no pedestal. Então, São José aparece aqui vestido de túnica comprida e sandália nos pés, de acordo com o registro bíblico. Já no monumento, o mesmo São José aparece vestido com uma túnica diferente e um par de botas, porque na praça é São José no registro bíblico e aqui no monumento é São José na lenda do navegador português, porque essa roupa, essa túnica curta vai representar os trajes dos reis de Portugal e Espanha. E o par de botas é para simbolizar o tipo de calçado que o navegador português usava. Porque o português mandou fazer a imagem de São José com esses trajes para simbolizar bem mesmo as características europeias do tempo do reinado. Então essa aí é a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que foi construída em 1956 e depois foi inaugurada em 57. É uma réplica de uma gruta que tem lá em Lourdes, numa cidade da França, que segundo relata uma história contada, que Bernadette, a pastora que aparece aqui deste lado, tenha visto Nossa Senhora que apareceu para ela numa gruta. Então, como apareceu em Lourdes, deram o nome de Nossa Senhora de Lourdes. Em São José do Ribamar, a igreja matriz aqui da cidade. E logo aqui ao lado a gente tem a Casa dos Milagres, né? A Secretaria do Santuário, e que é o Centro Pastoral também. E logo aqui nós também temos a Casa das Velas. Bem, agora nós estamos aqui na Casa dos Milagres e a gente vai conhecer um pouco o que é esse espaço, como é que ele interage exatamente com os romeiros, com as pessoas que são devotas de São José de Ribamar. Aqui nós temos as peças de ceras, além das imagens que as pessoas procuram, tem bíblias, tem os santinhos, as orações. E os devotos, os romeiros adquirem aqui, faz os seus pedidos, vai na igreja, faz o pedido a São José e adquire aqui as peças de cera, cabeça, perna, de acordo com o que a pessoa pediu, e adquire aqui e paga na igreja os devotos de São José. Então, se ele tiver uma enfermidade na perna, ele compra uma perna e bota lá para São José. Faz o pedido. Depois que ficou bom, melhorou, aí eles adquirem aqui uma perna e levam para São José. Aí paga a sua promessa. E assim vem gente de longe, Normalmente as pessoas vêm para agradecer, né? Ou elas vêm também no período da sua enfermidade. Como é que funciona essa fervorosidade e a São José? Quando eles aparecem aqui, já é para pagar suas promessas. O pedido é feito na sua cidade. Aí eles prometem vir pagar, quer dizer, está com um problema na perna e promete a São José uma perna de cera. Depois que ficou bom, aí sim, aí eles vêm aqui na Casa do Milagre, adquire a perna de cera e leva para a igreja para o senhor pagar sua promessa. E assim vem gente de longe. Assim como vem gente do interior, vem gente também de outros estados.
a pagar suas promessas. E São José do Ribamar, ele é o padroeiro do Maranhão todo ou só da cidade? Não, padroeiro é considerado padroeiro do Maranhão. As pessoas que manifestam seus credos, né, a São José, vão procurar participar desse momento especial que é a fervorosidade em setembro. Aqui é o município de Raposo e tem uma tradição dos pescadores e das mulheres rendeiras. E aqui em Raposo nós vamos conversar com uma rendeira que veio para cá quando tinha 5 anos e vamos conhecê-la. Como é o nome da senhora? Meu nome... O pessoal chama aqui, meu nome é Maria Marques. Maria Marques. Dona Maria Marques. Há quanto tempo a senhora faz isso, Dona Maria? Há uns 60 anos. 60 só. Até eu tenho uns 65 anos que eu faço renda. Eu já tenho 73. Então faz desde menina, né? Faço desde menina. Nasceu o dente fazendo isso. Nasci o dente fazendo renda. E vocês têm uma associação de rendeiros? Como tem, eu nunca fui para associação, não. Mas tem muitas rendeiras aqui? Faço aqui mesmo, na minha casa. Tem gente que faz, não é pouco. Aqui no aniversário quase fazendo. Só alguma pessoa que é do Ceará e chega e não quer fazer, porque é muito barato, é muito trabalho. Não tem valor. É muito trabalho e o preço não compensa. É, não compensa. A gente compra um tubo de linha por R$14, faz uma blusa dessa aqui para vender por R$70. Passa um mês fazendo. Faz mesmo porque a gente gosta de fazer, não quer pedir só. Tem que trabalhar e é um trabalho. A renda de bilro, né, é uma tradição no Nordeste brasileiro e aqui em São Luís nós encontramos uma cearense que em Raposo veio morar e desenvolve, né, essa cultura da renda. E a renda é um complemento de renda, não é? Minha mãe era professora e ela, naqueles tempos, e ela na profissão de professora também não ganhava quase nada, naquele tempo era quase de graça. E então ela fazia, essas vendiam, E aí a gente veio pra cá, trouxe a almofada, a gente depois fez aqui a almofada. E aí fui pra trabalhar. E a senhora aproveita aqui a calçada de casa. É. Vê o movimento da rua e trabalha ao mesmo tempo. É, verdade. Toda hora passa gente olhando esse trabalho. Mas não valoriza. Quer dizer, também não sei, né? E as rendeiras que compram renda é quem ganha dinheiro. É as que ganham dinheiro fazendo o nosso trabalho. A gente faz isso aqui, ela pega uma renda dessa, ela vende por R$100 e tantos. Que podia ser pra gente, mas ninguém pode ficar. Às vezes que elas vão comprar no Ceará.
E a senhora é de onde, no Ceará? Eu sou de Acaraú, da praia de Acaraú. E aqui vamos fechando mais um programa. Caminhos e trilhas. Até o próximo. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. Lira Ecopark. Um lugar divertido por natureza.